a um painel essencial para o nosso tempo. Conflitos culturais, a batalha de narrativas. Vivemos uma era de disputa constante do que pode ou não ser dito. Afinal, se estivéssemos vivendo atualmente uma Revolução Francesa, os revolucionários não precisariam decapitar o rei absolutista, apenas precisariam censurá-lo. Estamos, na verdade, construindo um novo contrato social ou estamos nos tornando novos Napoleões? Pois bem, chamo ao palco Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo, e Pedro do Contra, bacharel em filosofia e especialista em filosofia política, editor-chefe na LVM Editora. E para mediar este painel, o atual vice-presidente do Instituto Atlantis, Vinícius Bubbles. Bem, pessoal, bom dia a todos. Cumprimento aqui o Marcel, o Pedro, e como a minha colega Maria Eduarda falou, eu tenho muita satisfação de mediar esse painel hoje, porque entendo que essa discussão sobre conflitos contemporâneos, e principalmente quando a gente fala sobre cultura, talvez, no meu entender, seja um dos conflitos mais desafiadores do nosso Ocidente atual. A gente percebe uma inegável expansão do progressismo, do que a gente entende também como cultura woke, seja em literatura, seja filmes e outras tantas mídias que vemos por aí, que jovens consomem, pessoas de todas as idades. E a gente percebe que para esses progressistas já não se tem muita certeza e algumas coisas são relativizadas. Então, o certo já é duvidoso, o belo é feio, se tá caro é só não comprar. Então, a gente percebe uma relativização de valores. E a pergunta que me vem do lado desses grandes defensores da liberdade, posso chamar de amigos também, é se a gente tem formas de retomar os valores morais na sociedade, no nosso Ocidente, que, sem dúvida nenhuma, foram primordiais para que a gente pudesse ter o desenvolvimento do Estado liberal. E, se sim, qual o nosso papel enquanto indivíduos para nos tornarmos agentes de mudança nesse sentido? Quer começar contigo, Pedro? Bom, uma pergunta capciosa, né? Porque os palestrantes anteriores falaram que não tinha uma resposta, então você está me pedindo uma resposta, eu vou parecer um pouco arrogante agora, eu acho. Pois bem, eu acho que eu não tenho uma resposta exatamente pronta, mas eu acho que eu tenho um caminho para essa resposta. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho porque que é Pedro do Contra, né? Na verdade, meu nome é Pedro Henrique e, na verdade, eles colocaram como Pedro do Contra porque é meu link, como eu sou conhecido, mas eu fui chamado Pedro do Contra por um professor na universidade que foi dar aula sobre Jovem Marx. Ele era advogado do MST e foi dar uma aula para a gente. E nessa aula, ele defendeu Stalin dentro da sala de aula. E eu levantei dessa sala e fui embora. Eu falei assim, não, aí já é muito para mim, né? E aí depois eu fiquei sabendo por colegas que ele me falou, sempre tem um do contra. Então eu assumi esse título, falei assim, tá bom, a partir de hoje então eu sou o do contra. Mas voltando ao tema, vamos lá. Eu acredito que o Ocidente ele passa por um problema que é estritamente culpa nossa. É muito fácil a gente analisar sempre o problema nosso com um inimigo declarado. Não que não haja inimigo. Há um inimigo claro do Ocidente hoje, que eu dou o nome e dos personagens, que se chama esquerda progressista. Mas antes da esquerda progressista, me parece que nós ocidentais, liberais e conservadores, nos cansamos dos nossos valores primordiais também. Porque se nós não tivéssemos nos cansados desses valores, nós não teríamos aberto mão de muitas coisas que abrimos durante o tempo. Uma delas é a própria liberdade de expressão. Se você analisar a liberdade de expressão no Ocidente a partir do século XIX para frente, toda vez nós cedemos com as mais diversas desculpas. Tolerância, a gente precisa
abrir espaços para oposição, e de fato a liberdade, se significa alguma coisa, é o nosso opositor poder falar livremente. Só que, e quando esse opositor claramente quer acabar com a liberdade de expressão? O que nós fazemos? Pare para pensar no seguinte panorama. Uma pessoa contrária à liberdade de expressão tem o direito de se expressar? Eu acredito que sim. Agora, uma pessoa contrária à liberdade de expressão tem o direito de acabar com a liberdade de expressão? Aí eu acho que são coisas diferentes. O que no Ocidente começou a aceitar é que a liberdade de expressão pudesse ser minada, não contrariada, não argumentada contra, mas que ela realmente começasse a ser cessada. E aí começou o caos no Ocidente. Antes de responder estritamente a sua pergunta, eu gostaria de passar simplesmente um panorama geral aqui do que o Ocidente vem sofrendo. Existe um livrinho chamado Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Karl Marx. E lá, o Karl Marx, que para mim, pessoalmente, eu acho ele inteligentíssimo. E tem muita gente que não gosta muito da minha opinião quando eu falo disso, porque Karl Marx ele percebeu lá nesse livro, que foi um dos últimos livros que ele escreveu, tanto que ele nem chegou a terminar esse livro, quem terminou foi Engels. Ele fala o seguinte, a origem da propriedade privada, e vamos lembrar dos outros livros do Marx agora, a propriedade privada para Marx era a expressão do mal, aquilo ali era o maior defeito da sociedade liberal ocidental, era o conceito de liberdade privada. Ele fala que a origem da propriedade privada, baseada em uns estudos antropológicos totalmente furados, depois se deu conta, mas estava na família. Ele acreditava que o homem precisava dominar a mulher, precisava dominar o espaço em volta da mulher, a casa, e por isso a propriedade privada nasceria da família. A família era a origem da propriedade privada. E o que isso tem a ver com o Ocidente hoje? Te digo muito simples. A origem do mal para a esquerda, disse Karl Marx, e depois a primeira escola a entender isso e praticar uma filosofia para seguir esse ramo do marxismo, para ele a origem do mal está na família. E a família é um conceito cultural. Então o problema, aliás, o inimigo a ser combatido para a esquerda, segundo o último livro praticamente de Karl Marx, não era a economia, não era o capitalismo em si mesmo. Karl Marx chegou à conclusão que se ele não debatesse, se ele não afetasse a cultura ocidental, ele jamais conseguiria chegar no problema do capitalismo. E esse ramo, esse viés da escola marxista, quem tomou conta para si foi a escola de Frankfurt. Eu desafio vocês aqui a levantarem a mão sobre 3 escritos da escola de Frankfurt sobre economia. Citem para mim. Não existe. A escola de Frankfurt fala sobre cultura. A escola de Frankfurt, ela faz ela tem como princípio virar do avesso a cultura ocidental e apresentar um novo modelo cultural. É isso que ela fez. E longe aqui de purpurinar pessoas ou não, mas eu quero deixar muito claro, e isso eu sou liberal, nunca fui aluno de Olavo de Carvalho, mas existe uma pessoa que tem que ser lembrada nesse assunto. O primeiro a falar sobre isso foi Olavo de Carvalho. Então quero deixar esse nome registrado aqui, porque nunca fui aluno, nunca assisti uma aula do COF, mas os louros têm que ser dados com justiça. Quem fez essa primeira menção no século na década passada foi Olavo de Carvalho. E desde então, o Ocidente vem sofrendo uma espécie de retirada de base, a cultura vem sendo minada de baixo para cima, e eu estou aqui cercado de políticos. Quando eu falei para minha esposa que eu ia falar isso agora, ela falou assim, mas você é bem burro, por isso que eles não te convidam para palestrar, né? Mas, enfim, eu preciso falar. A política é um subproduto da cultura. Não é a política que está na base da sociedade, é a cultura que está na base da sociedade. Sem a cultura,
a política sequer existiria, não haveria por que existir. Então, eu acredito que o problema central que o Ocidente esqueceu é que se ele não defender os seus valores culturais, e a cultura é em si mesma uma reflexão da civilização, todos os remédios bons e maravilhosos que nós dermos aqui como soluções políticas vão cair de novo. A gente pode fazer uma ótima Constituição, gente. A Constituição mais liberal, pensa num anarquistão aí, pensa numa ilha totalmente libertária, sem Estado, todo mundo fumando maconha ao mesmo tempo e discutindo sobre zerar imposto. Pensa nessa Constituição maravilhosa liberal. Se nós não mudarmos a mentalidade cultural, em 30 anos, em 40 anos, nós teremos de novo um outro Alexandre de Moraes. Nós vamos criar um novo STF nesse novo modelo, porque o problema não está no modelo político. Os Estados Unidos não é os Estados Unidos porque ele tem uma Constituição maravilhosa. Os Estados Unidos é os Estados Unidos porque ele tinha uma cultura liberal que fez uma Constituição maravilhosa. É o contrário. Eu não estou aqui menosprezando os políticos, pelo amor de Deus. Marcel, continua batendo no Alexandre de Moraes porque ninguém me escuta lá no meu Instagram. Então a gente precisa de ti. Continua batendo nessa galera. E nós precisamos conscientizar, porque esse é um canal maravilhoso para a gente conscientizar o povo. Mas a cultura ocidental padece do erro fundamental do Ocidente. Nós esquecemos a nossa cultura, nós esquecemos nossos valores, enquanto a esquerda estava batalhando para minar esses valores e minar essa cultura. Eu acho que é por aí o caminho desse... Muito bom, Pedro, obrigado. E falando também um pouco sobre isso que tu citaste na tua primeira explanação, sobre liberdade de expressão, né, e o quanto que isso é algo que basila tudo o que a gente acredita, né, e que, sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos isso, jamais teríamos construído, chegado em um Estado liberal, de fato, em uma democracia liberal que, como a gente conhece hoje, né. E, Marcel, estando aqui do teu lado, talvez um dos maiores defensores da liberdade de expressão hoje dentro do Congresso Nacional, queria que tu trouxesse um pouco do panorama geral, assim, de como que tu percebe que essas transformações sociais e essa cultura exportada para o nosso país hoje, como que isso se reflete no Congresso Nacional e como que tu tem lidado com isso nos teus embates ferrenhos lá na Câmara. Bom dia. Primeiramente, aí fora Lula. Bom. Fora Alexandre de Moraes. Viu, Pedro? Tá melhor até, né? Mas fora Lula! Ah, agora eu gostei. Agora o retorno tá bom. Eu estava ouvindo aqui muitas provocações, muita coisa interessante foi dita aqui pelo Pedro do Contra. Vou ter que ser o Marcel do A Favor, eu acho. Mas cá, você é do Contra também. A história que você falou, aliás, de fazer a Constituição, né, dos sonhos e não sei de onde, enfim, ver esse paraíso idílico aí, esse negócio todo aí, uma parte que eu não participaria da roda da maconha lá, mas eu acho que a roda da maconha foi o que gerou a Constituição de 88, porque ela é essa Constituição fluida, dos sonhos, de não sei o quê, de tudo pode e tal, e de pouco deve, né? Nós temos uma Constituição que é fruto justamente dessa mentalidade estatista, né, que impregna também a nossa cultura brasileira, a herança patrimonialista que nós temos. E essa cultura patrimonialista que se reflete numa Constituição que é absolutamente irreal, no fundo. O André está aqui, o André que é o jurista, aliás, parabéns para ele e para a Guta, que fizeram um excelente painel. Até me sinto um pouco deslocado, acho que aquele painel estava mais para mim, né, tratando de poderes do que de liberdade de expressão, apesar de tratar dos dois assuntos bastante. Nós temos uma Constituição que diz que não se pode censurar, não se pode ferir a imunidade parlamentar, que agora está sendo cassada simplesmente no Congresso Nacional, por meio não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas nós precisamos reconhecer aqueles que somos políticos. Aqui está o Camozato comigo, está aqui o Ramiro também, o Ricardo, que logo mais aí vai estar
de volta nos parlamentos, como já esteve no passado, e tantos de vocês que estão aqui, que certamente alguns já são vereadores, já vi alguns por aí, outros vão concorrer. Nós, lá no Congresso Nacional, temos responsabilidade, sim, sobre o que está acontecendo, aliás, a principal. Porque o Congresso Nacional, que é reflexo realmente daquilo que acontece na sociedade, reflexo da cultura de um país, precisa preservar suas prerrogativas. E aí, o André falou do artigo, acho que é o 49, inciso 11, né, das prerrogativas do Congresso Nacional. Nós não estamos fazendo respeitar, as nossas próprias prerrogativas lá dentro. Isso preocupa muito. Mas para podermos ter uma maioria de deputados lá em Brasília, de deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de vereadores, nós precisamos ter mais pessoas que estão envolvidas hoje nessa batalha cultural, como é o caso da maioria de vocês que ainda não deu o passo para a política, entrando na política e participando desse jogo. Como o Romeu Zema, que falou há pouco, né? 54 anos sem participar da política, considerava a atividade semicriminosa, não deixava nem entrar na empresa dele quem quisesse falar de política. A gente viveu essa realidade. Eu, aliás, comecei como candidato a vereador, talvez alguns não saibam, em 2004. Me filiei pela primeira vez em um partido político em 2003. E agora que eu estou confortável no Partido Novo, que é o partido que nos representa, o partido que tem as nossas ideias, tem tudo que a gente quer implementar mesmo na prática, eu admiro ainda mais aqueles que dão o passo, ou deram o passo lá atrás, se filiando a outros partidos, ainda mais quando o Novo não existia, ou hoje, onde o Novo ainda não há e precisa escolher outro partido, ou mesmo onde o Novo há por circunstâncias, precisa escolher um outro partido para se filiar, para concorrer, para participar, porque estão dizendo, olha só, apesar de toda a podridão que nós vemos na política, né, apesar da tua esposa, de todos terem todas as resistências com os políticos, se nós não participarmos, não estivermos envolvidos, as cadeiras não ficarão vazias e outros ocuparão. Então, ontem eu já comecei, e me perdoe se eu fizer um pouco de proselitismo, não vou fazer muito, eu prometo. Ontem eu comecei lá no Fórum da Liberdade, dizendo, junto com o Felipe Camozato, nosso painel no Tox, que nós precisamos de mais pessoas filiadas ao Partido Novo. Nós precisamos de mais pessoas participando da política, nós precisamos de vocês. 2026 é um ano crucial para a história do Brasil. Tudo que a gente está debatendo aqui, tudo que eu vi acontecer no movimento liberal, principalmente depois que eu voltei para o Brasil no ano de 2013, e aí, na época era o EPL, depois o Students for Liberty, hoje tem o Instituto Atlantis, que está com quantos anos agora o Instituto? 10 anos. Quando eu voltei ainda não estava criado, aí agora está com 10 anos já. Tudo que está sendo criado de instrumento para formação não pode ficar só no debate intelectual, que é bacana, é importante, enfim, fundacional mesmo para a sociedade, mas precisa ir para a prática por meio da política. E o ano de 2026 vai ser crucial para o Brasil. Porque se nós não conseguirmos, no ano que vem, com tudo que nós estamos vendo agora, de abuso de autoridade e de rejeição da sociedade a esses abusos de autoridade, se nós não conseguirmos transformar isso em voto, se nós não conseguirmos transformar isso em participação das pessoas no processo eleitoral, Ricardo, nós não vamos conseguir consertar esse país chamado Brasil em que nós vivemos. Por isso, nós precisamos, de fato, fazer tudo aquilo que está, escrito nos livros que nós estudamos, na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, na nossa relação profissional, mas, sobretudo, no ano que vem, nós precisamos estar preparados para assumir a responsabilidade, como o Zema fez, dizendo que ele está à disposição do Partido Novo, inclusive para ser candidato a presidente da República, para mudar o nosso país.
Obrigado, Marcel. Vou abrir para perguntinhas, pessoal, mas antes o Pedro gostaria de fazer um comentário. Antes de passar a palavra, eu preciso aqui alertar a comunidade liberal, porque uma coisa eu acho que é muito importante, eu esqueci de falar isso na minha fala, por isso que eu pedi a palavra de volta. Nós, liberais, nascemos de uma cultura intelectual. Pense em Mises, Instituto Mises, Instituto Liberal e tantos outros institutos. Eu também vim disso. No entanto, na minha atuação como editor, eu me sinto incomodado com um ponto específico do nosso movimento e que eu acho que isso tem que ser mudado profundamente. Enquanto nós não entendemos que a liberdade não é algo abstrato, todo esse debate aqui, seja político, seja intelectual, vai ser nulo. A liberdade, ela tem que ser entendida como pão. Pão de queijo para os mineiros. O café. A liberdade tem que sair dessa sala. O conceito de liberdade, nós temos que trazer essa liberdade para o chão. Os americanos que passaram por um processo de guerra civil, eles entendiam que a posse de armas, para eles, não é um fetiche. Ter uma arma na cintura não é algo simplesmente bonitinho para tirar uma foto para o Instagram. Participar de um clube de tiro não era algo que você faria com seu filho no final de semana para se divertir. Eles que passaram por um processo de supressão de liberdade real, aquilo é algo tão importante como almoçar para eles. A liberdade é o pão. Ela é real, é aquilo que você come todo dia. Se nós não entronizarmos isso no povo brasileiro e não conversarmos lá com o bastião do bar que está tomando um copinho de pinga agora, se nós não conversarmos se eles não ficarem sabendo desse fato, tudo que nós fazemos aqui vai ser para inglês ver. Não adianta, a gente vai estar, com todo respeito, não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, a gente vai estar na versão 150 do Fórum da Liberdade, debatendo ideias maravilhosas e que com certeza vão inspirar muitas pessoas. Mas se a dona Maria, sua vizinha que faz o bolo de fubá, não entender que a liberdade é o bolo de fubá que ela está fazendo, não vai mudar. Nós temos que sair um pouco da academia, descer os degraus da universidade. E isso é uma crítica, sim, ao liberalismo. Nós criamos... veja, e tem que continuar. Eu não estou falando que tem que mudar. Eu não estou falando que a gente tem que deixar de fazer revistas acadêmicas. Eu não estou falando que a gente tem que parar de produzir políticos. Pelo amor de Deus, se filiem ao novo, façam tudo o que o Marcel falou agora. Eu acredito cegamente nesse momento em você, Marcel. Mas eu acho que nós temos que ir mais ainda longe. Você tem que convencer a sua tia de que a liberdade de expressão é importante. Se não convencer, tudo isso aqui é fumaça. Tudo isso aqui é miragem no deserto. E veja, o anarcapistão que eu estava falando é uma crítica, sim. Eu tive em BH, no fórum que teve lá, de liberais, e eu via jovens no corredor debatendo sobre a liberação da maconha. Eu falava assim, gente, que mundo que eles estão vivendo? Esse é o tema importante que vocês estão tratando. O Brasil precisa de liberação de maconha, enquanto Alexandre de Moraes está colocando todo mundo de 4. É isso que vocês estão debatendo. Vocês estão debatendo que imposto é roubo, e é roubo mesmo, pra caramba ainda. Eu sei disso, eu sou empresário também. Mas é esse o nosso debate. Mas vamos cuidar de quem está nos matando primeiro, depois a gente cuida de quem nos rouba. Exatamente. Então, é questão de prioridade. Então, assim, o senso de prioridade nos liberais e essa estratégia de convencer o povo comum. É eles. Quantos liberais convictos que vão em fórum votam? Agora, quanto da população comum, que muitas vezes não se importam com política, que muitas vezes não estão nem aí para o debate acadêmico e lindo que nós fazemos de sociedade livre e aquela coisa de sexo dos anjos, né, debatendo coisas maravilhosas, essas pessoas não se importam com isso. Nós temos que traduzir isso em uma linguagem simples. Só para finalizar, o Bastião e a Ana, eles precisam entender o que é liberdade. E liberdade não é uma nuvem que para sobre nossas cabeças. Liberdade é aquilo que você bebe no café da manhã, é a educação que você pode dar para os seus filhos, é a conversa sincera que você pode ter com seu vizinho. Agora para finalizar mesmo, 30 segundos, Marcel.
Quando... Fala mais, eu não controlo nada. Quando eu vim para esse fórum, eu tava conversando com a minha esposa antes de me despedir dela. Eu acho que em 2020, só para ilustrar isso, eu dei uma entrevista para a Gazeta do Povo, no qual talvez eu tenha sido um dos primeiros comentaristas a falar que naquele momento a gente já vivia numa ditadura branda. E eu falava isso porque eu acredito que a ditadura não começa quando a gente perde toda a liberdade, Marcel. Zema, a gente não começa numa ditadura quando a gente vê um deputado preso como Daniel Silveira. A gente começa numa ditadura quando a sua mulher, o seu marido ou sua mãe fala para você assim: você tem certeza que você vai falar nisso na rede social? Você tem certeza que você vai postar isso no Instagram? A minha esposa, a última palavra que eu escutei da minha esposa foi o seguinte: se eles gravarem, não fala do Alexandre de Moraes, por favor. Foi a última frase que eu escutei da minha esposa quando saí de casa. Numa democracia, essa frase faria sentido para vocês? Então por que a gente continua com essa suruba de eunucos fingindo que isso aqui é uma democracia? Ia passar para as perguntas, mas posso fazer só um comentário rápido Fica à vontade. sobre a fala do Pedro? Essa questão do nojinho de política, de não querer participar, de ficar no fórum e depois se isentar, né, da discussão política mais prática. A gente fala que Mises refutou Marx, não é isso? E Marx fez toda a teoria da mais-valia e Mises foi lá e refutou e disse: oh, isso aqui é bobagem. Não. E é importante a gente lembrar porque ele refutou Marx, mas Marx continua influenciando na vida prática muita gente. Muita gente nas universidades, nas redações de jornal, nos sindicatos. Então, se a consequência da teoria refutada foi essa, por que quem refuta também não faz o seu trabalho na seara da consequência também? É o óbvio. Porque senão vai ficar só na primeira parte, que é teórica, que certamente não é aquela que Mises intencionava quando ele escreveu, quando qualquer um de nós escreve um artigo. Quando eu escrevo para um jornal, quando eu dou um discurso, eu não estou ali. Ontem foi interessante assistir o painel, inclusive, a Campanholo falando, que é uma verdade. Nós, quando estamos lá na Câmara dos Deputados, ou GCE, estou vendo aqui que na Câmara de Vereadores, a gente não está ali para convencer o outro, porque a gente sabe que o outro, do outro lado, já está com a ideia dele, ele já veio com aquela ideia pré-concebida e ele está ali para defender o que os seus eleitores pensam. A gente está ali não só para representar também aqueles que pensam como nós, mas para convencer outros, para fazer com que mais gente pense como a gente e levar, né, prosperidade para a sociedade com as nossas ideias. Então nós precisamos sim transbordar o tempo todo, continuar tratando dos temas academicamente, porque sempre é uma evolução no pensamento e na teoria, obviamente, mas colocá-la em prática é fundamental, porque sem prática não tem tanta serventia assim no mundo real. Perfeito, Marcel. Então, devido ao nosso tempo, a gente vai abrir para uma perguntinha. Bom dia a todos. Sendo muito breve, eu acho que a exposição de todos que falaram foi brilhante, nota 1000, mas eu acho também que só conseguiremos mudar o status quo atual com urna auditável, com um voto impresso, para que a gente possa conferir o voto da gente. Porque eu votei no Bolsonaro, não sei se o meu voto no Bolsonaro foi computado como voto para ele. Portanto, tudo foi muito bem exposto, mas enquanto, Marcel, deputado, a gente não conseguir o voto impresso auditável, vai sempre ficar essa dúvida se o nosso voto realmente foi computado. É isso, muito obrigado. Cumprimentar o Marcel, parabenizar pelo excelente trabalho que faz na Câmara. Muitos colegas teus, Marcel, concordam com o que tu fala, mas poucos têm a tua coragem. E a coragem é o que separa quem de fato
tá à frente numa guerra e quem fica atrás e torcendo vai lá, nos proteja, nos defenda, né? Então, parabéns, Marcel. Quero fazer uma pergunta em tom provocativo. Não necessariamente eu concorde com o que eu falo, mas o objetivo é provocar. Concordo que a direita tem que lutar pela anistia dos presos políticos, concordo que existe perseguição no judiciário contra nós que somos liberais, contra nós que somos conservadores, contra toda a direita de uma forma geral. Agora, como dialogar com o eleitor mediano? O eleitor mediano não é aquele que é de centro, é aquele que não se envolve muito com a política e que muitas vezes é esse que define o rumo da eleição, né? Quem consegue captar o eleitor mediano é quem consegue vencer a eleição no final das contas, e só tem o poder quem vence a eleição. A gente sabe que a pauta feminista, a pauta LGBT, ela não tem uma adesão e não gera simpatia com o eleitor mediano. E a esquerda perde muito nisso. O eleitor mediano está preocupado com a economia, em pagar as contas, em não ter inflação, em a vida melhorar, e a vida não tem melhorado. Será que a pauta da anistia, se é a pauta principal no momento, ela não acaba não gerando um ponto de contato tão grande com o eleitor mediano? E se o nosso discurso tivesse como ponto principal o mau governo que o Lula faz, o descontrole inflacionário, a questão de desemprego, o investimento sendo afugentado, não teria um ponto de contato maior com esse eleitor mediano daqui a pouco para tentar fazer manifestações atacando mais o Lula e o governo para desidratar o Lula, para daqui a um ano a gente conseguir vencer a eleição de uma forma mais robusta e tomar o poder novamente? Bom, obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Eu, aliás, agradeço pelo comentário sobre coragem. Coragem é muito importante mesmo. Foi bonito o tema do fórum, inclusive, coragem para escolher, mas agora eu vou... não vou ser contraditório, porque, na verdade, eu estou reforçando o que eu já disse antes sobre a importância de estudar, tá? E para não parecer que eu estou falando só vão para a prática e não estudem, muito antes pelo contrário. Não adianta ter coragem sem ter estudo, sem ter formação, tá? Então, acho que isso é muito importante, porque um burro com iniciativa é um problema. Tá? Vocês sabem. Se alguém com iniciativa aí que não sabe nada e vai tentar resolver um problema, você já sabe que vai dar ruim. Então, só esse comentário lateral sobre a importância de ter coragem, que dizem que é a primeira de todas as virtudes, né? Dela decorrem todas as outras, mas se você não tiver formação, não tiver, né, isso aqui que vocês estão fazendo, que é estudo, vai ser complicado defender as ideias corretas lá. Isso eu sinto, infelizmente, muito, porque lá na Câmara nós temos muita gente boa, bem intencionada, que se elegeu, inclusive, nessa onda nova, que é recente de direita, mas que ainda está, né, entendendo melhor o que é o liberalismo, o conservadorismo, ideias de direita e assim por diante. Então, esse evento também é fundamental para isso, e o Instituto em si, assim como o IEE e outros. Agora, sobre a questão específica da anistia, de fato, existem muitos outros temas que atingem diretamente o cidadão na ponta, né? A grande massa que realmente resolve numa eleição para um lado ou para o outro. Concordo com você. E concordo também que as manifestações que nós estamos organizando no Brasil, elas precisam reforçar uma série de temas, dentre eles o impeachment do Lula. Concordo. Agora, o que eu tenho dito é que the anistia is the new impeachment. A anistia é o novo impeachment. Na verdade, nós só temos hoje, lá em Brasília, uma situação razoavelmente estável, e ainda assim não tanto, porque o Lula tem dificuldade no Congresso, e quanto mais a Janja ficar perto dele, melhor. Tá? Ele só tem essa governabilidade por causa do 8 de janeiro. Eu vinha conversando com o Zema no carro para cá. O 8 de janeiro foi o que permitiu que o Lula pudesse governar sem o povo na rua, protestando. Porque se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, o povo teria continuado a protestar e aumentado os protestos. Vocês lembram bem qual foi aquele clima. Aquela farsa do 8 de janeiro foi planejada justamente para permitir que o Lula pudesse
governar em relativa paz. E levou 2 anos até a gente conseguir fazer o convencimento da sociedade dos arbítrios, dos abusos que estão sendo cometidos, porque, infelizmente, o caso da Débora levou esses 2 anos, mas para que finalmente a população entendesse que pichar com um batom que no outro dia estava apagado e ganhar 14 anos de cadeia era algo completamente desarrazoado. A consequência dos atos do 8 de janeiro foi garantir essa governabilidade, digamos assim, para o Lula, essa relativa paz social, a um custo muito grande. E é por isso que o Lula não está interessado, não tem empatia ou antipatia pelas pessoas. Ele, a meu ver, não tem nenhum sentimento realmente por essas pessoas, por quem quer que seja. Ele, para mim, é mais um psicopata no poder, como tantos que há por aí. A gente está rodeado de psicopatas no poder. Desculpa, estou precisando de uma água. Só que o que importa mesmo para ele e para os que o cercam é que a anistia não seja aprovada, porque no momento que essas pessoas forem perdoadas de crimes, aliás, que não cometeram, que é outro absurdo, uma parte sim vandalizou, uma parte sim depredou, esse tem de pagar, mas já pagaram muito mais do que qualquer outro vândalo no Brasil jamais pagou e muito mais do que a lei penal prevê. Aliás, 14 anos de cadeia, André, é mais do que os 12 anos de pena máxima por estupro no Brasil, que foi dito ontem pela Campagnolo na palestra dela. Quem é que pode ser a favor de direitos humanos? Eu estava num debate com Chico Alencar do PSOL e ele ainda é um dos poucos que no debate assumiu que realmente está exagerado, está errado e etc. e tal. Quem é que pode dizer que defende direitos humanos com uma desproporção desse tipo? Então agora está começando a cair a casa. O povo está começando a ver de tanto que a gente bateu. Eu me convenci da situação absurda quando eu fui lá na Papuda, acho que 2 ou 3 semanas depois do 8 de janeiro, ainda no recesso, eu fui para Brasília, fui visitar na Papuda, porque eu vi o 8 de janeiro da Bélgica, estava visitando meus familiares. E quando você vê pela TV, quando você vê aquela depredação, você vê aquela coisa horrorosa, você diz, não, isso eu nunca aceitei na esquerda, não vou aceitar na direita. Quando familiares do preso que eu fui visitar na Papuda me contataram por meio de um colega parlamentar, eu chamei eles no gabinete, uma coisa até que eu não botei em público ainda, mas não tem problema nenhum dizer, eles sabem disso, e chamei outro deputado para estar junto comigo, o Sanderson, porque eu queria ter mais gente junto com os familiares que são vítimas dessa história toda, mas naquele momento estava tão assim, desconfiado de toda a situação, que eu precisava inclusive me precaver. Quando eu comecei a ouvir a história deles, quando eu soube que era uma pessoa injustiçada, quando eu decidi ir na cadeia visitar, e quando eu vi as pessoas lá sofrendo, o vendedor de bandeiras que foi preso, tirando, acho que era R$ 1.400, do uniforme de presidiário dele, porque ele ainda estava com dinheiro da venda das bandeiras do dia 8 de janeiro no bolso. Quando eu comecei a ver aquilo, eu disse, isso aqui é uma questão humanitária, eu não tenho como não defender, como não ter realmente empatia por essas pessoas. Só que você levar isso para a sociedade como toda é muito demorado, porque as pessoas têm realmente outras prioridades, as pessoas não estão, ainda mais com as imagens como vieram para o grande público e a forma como o governo Lula conseguiu abafar toda e qualquer investigação sobre o caso que fosse séria. Então, é boa a tua pergunta, porque isso me fez refletir muito sobre as manifestações, sobre o que nós estamos fazendo, e de fato nós temos que pedir o impeachment, nós temos que pedir que não aumente mais impostos, nós temos que pedir combate à corrupção, mas enquanto não tiver anistia para essas pessoas, vai ter muita gente com medo de ir às ruas protestar. E é por isso que amanhã eu vou estar com o Zema na Paulista, junto com o Bolsonaro e outros 5 governadores e vários deputados, para pedir essa anistia humanitária para essas pessoas pararem de sofrer em primeiro lugar, porque é uma questão de humanidade mesmo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para derrubar esse governo, porque sem essa anistia nós não vamos conseguir fazer
o impeachment do Lula ou a vitória na eleição seguinte, porque as pessoas não vão ter coragem, como tinham no passado, de ir para a rua. Pedro, gostaria de comentar sobre essas pautas, percepção da população sobre isso? O bom de estudar filosofia é que às vezes eu não preciso me misturar nesses assuntos mais práticos, né? Mas nessa situação eu tenho uma opinião. A anistia, para mim não. Eu acho que para todos os liberais aqui, nesse momento, não é mais questão de lado simplesmente político. É uma questão de defesa pura e simples da liberdade. Se você não defende se você não defende o indivíduo da injustiça do Estado, você é tudo menos liberal. Você tem todas as características, mas liberal você não é. Então, não existe pauta mais liberal hoje no Brasil do que a anistia. A anistia, ela é sobre o indivíduo, porque se prenderam um pipoqueiro, se prenderam um vendedor de bandeira, por que eles não podem prender o Pedro aqui que está falando mal do STF? Eu acho que é sobre você, é sobre mim. Novamente, é isso, a liberdade é o pão. Então, basicamente é isso. A anistia é uma pauta de todos, inclusive não, principalmente dos liberais. Certo, pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal, pela participação aqui. E agradeço novamente os palestrantes. Muito obrigado.